praticamente impossível saber ao certo quantas pessoas foram mortas durante o regime militar no Brasil. Oficialmente foram 437. Entre elas, estavam irmãos de uma mesma família de operários que veio de Minas Gerais para tentar a sorte em São Paulo. Deli é um dos sobreviventes. Junto com 3 irmãos e outros 66 militantes, ele foi trocado numa negociação com o governo militar pelo embaixador suíço Giovanni Henrique Bucher, sequestrado por grupos de resistência em 1970. Com a saída do país de 4 dos 5 irmãos militantes, apenas um, Devanir José de Carvalho, permanece no Brasil, na clandestinidade. Seu nome de luta é Henrique. O Devanir, né? Eu às vezes me atrapalho chamando de Henrique, porque para mim é o Henrique. O Devanir, ele tinha uma característica de... Ele era um cara muito carismático e era um líder político e era um gênio militar. Revolucionário mais procurado em São Paulo, que existe já. Ou seja, no Brasil era o Lamarca e o Devanir. Porque ele sabia com o pessoal que foram indo preso e falando alguma coisa, ele sabia que havia um relacionamento do MRT com a VPR. E que eles trabalhavam junto, o Lamarca e o Devanir. O Fleury mandava recados. Ele dizia para as cunhadas que ele ficava na porta do Tiradentes e falava com as cunhadas. Falou, avisa o Henrique que eu mandei importar um bastão paralisante que eu quero pegá-lo vivo. Eu quero torturar ele até a morte. Devanir torna-se um dos principais líderes da resistência contra a ditadura no comando do MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, organização que ajudara a fundar em setembro de 1969. Uma organização cuja maior parte dos seus militantes eram de origem operária, que é uma particularidade entre as organizações revolucionárias do período. E eu tenho percebido que o MRT ele foi uma organização diferente daquilo que a historiografia em geral coloca, foi uma organização que exerceu um papel fundamental naquele período de 69, 71, no enfrentamento e na denúncia, principalmente, contra a ditadura. Essa é uma característica nossa, era assim, nós estamos na luta armada, vamos em toda a ação possível. Então o primeiro ataque a um carro forte, o sequestro do comandante do 2º Exército que nós fizemos, nós não chegamos a levá-lo, porque a repressão chegou na hora, mas nós chegamos a sequestrar o comandante e depois outras ações, né, tomadas de fábrica, campanha do voto nulo. O Devanir ele foi a principal liderança do MRT. Isso as fontes indicam e as pessoas que conviveram com integrantes do MRT ou foram integrantes do MRT sempre afirmam isso, que apesar de ele ser apenas um dos comandantes, ele tinha esse papel de liderança dentro do MRT. Nós temos na história do movimento operário, então, uma liderança operária na frente, né, na vanguarda de lutas do povo brasileiro. 5 de abril de 1971, 11 horas da manhã. Devanir sai para o encontro com militantes na Rua Cruzeiro, bairro do Tremembé, zona norte de São Paulo. É recebido com uma rajada de metralhadora nas pernas. O local tinha sido entregue por um companheiro sob tortura. Quando foi a última vez que você viu? Foi no dia 5 de abril que ele saiu de casa. Esse dia ele foi lá onde ele foi morto. Ele foi na casa, era um camponês que morava, chamava Anastácio. Ele falou, olha, se eu não voltar, 9 horas você vai lá no Borba Gato, que alguém vai encontrar você. Aí, quando encontrei o Dimas, eu falei, fui preso, né? No dia 5 de manhã, que ele deveria cumprir o ponto e tal, ele não aparece, né? Que era lá por 11 horas, mais ou menos, ele tinha um ponto com um companheiro, que era o Dimas, né? o rei, como a gente chamava, né? O que o Dimas falou para a senhora? Ele falou, o Henrique caiu. Aí a gente vai, quem aparece no ponto não é o Henrique, aparece a Dina, né, a Pedrina, de óculos escuros, visivelmente chorando.
né, e as duas crianças, né, nas mãos e uma sacola, né. Aí a gente faz uma olhada rápida para ver se não tem um cerco, encosta, pega a Dina, bota no carro, sai correndo com o carro e ela diz, ele não apareceu em casa ontem, acho que ele caiu, né, ele tinha que ter voltado. Aí a gente tem a certeza que ele caiu, né. Aí acionamos a nossa fonte, nosso informante dentro da repressão, que disse, ele está aqui sendo torturado, no DOPS, né. A gente tinha duas, pelo que eu sei, eu não conheço, mas eu sei que tinha um informante nosso dentro do DOPS e outro dentro do DOI-CODE. O do DOPS diz, ele está aqui, está sendo torturado pelo Fleury, né. E aí é que relata, inclusive, que ele chegou baleado, que ele foi preso na casa de um camponês, que a gente deduziu que era o camponês que ele tinha ido lá salvar, e que ele chegou e que teve, inclusive, um diálogo em que o Fleury fala, te peguei, Henrique, vou te torturar, vou te dar um pau legal, um negócio assim que ele fala. E o Henrique dá uma cusparada cheia de sangue na cara do Fleury. Cientes da prisão, companheiros de luta armam um sequestro para tentar libertar Devani José de Carvalho, o Henrique. Nós estávamos na frente da casa do Teobaldo Denigres, que era o presidente da Fiesp, nós íamos sequestrar o Teobaldo Denigres e trocar um a um, né? Não era nem um sequestro público, nós íamos sequestrar, dizer, liberta o Henrique, senão a gente mata o Teobaldo Denigres. Só que na hora que nós íamos invadir a casa do Teobaldo Denigres, o companheiro que estava comandando a ação fala assim, espera um pouquinho que eu vou ligar, já volto. Sai e vai ligar para a nossa fonte e volta chorando, dizendo, mataram o gordo, mataram o gordo. Ele falou, o que é? Que papo é esse? Eu falei assim, acabei de saber que o Henrique foi morto agora, meia hora atrás. Aí nós ficamos discutindo se fazíamos alguma represália contra o Teobaldo Denigres ou não, e a decisão é não vamos fazer isso, nos recolhemos, né? Mas o meu último contato com o Henrique foi no domingo à tarde, final lá para umas 5 horas da tarde mais ou menos, que às 6 a gente se recolhia por causa do cerco que tinha, né, toque de recolher. Eu talvez tenha sido o último a ter contato com ele. Atropelado quando reagia à voz de prisão. E não falou. Você sabe que nós matamos ele no pau aqui, né? Aí fiquei mudo, né? O cara assumindo, nós matamos. Ivan Seixas militou com Devani José de Carvalho no MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. Quando foi preso, ouviu diretamente dos agentes da repressão a confirmação da morte de Devanir. Eu fui capturado pelo Exército em abril de 71, dia 16 de abril. Aí eu sou torturado, meu pai é torturado, assassinado, e eu sou levado para o DOPS em maio, 14 de maio, 15 de maio, uma coisa assim, um mês depois. E lá, uma das vezes que eu sou levado para interrogatório ou reconhecimento em ação, não lembro agora, um torturador chamado Carlinhos Metralha, que hoje é delegado Carlos Alberto Augusto, e ele me conduzindo, né, eu algemado, ele com a metralhadora trançada no peito, ele me pergunta, na escada que subia, né, ele fala assim, que organização que você era? E eu, meio que para provocar, eu sou do MRT. Aí ele fala assim, o MRT do Devanir, eu falei, é meu comandante Henrique. Aí ele falou assim, você sabe que nós matamos ele no pau aqui, né? Aí eu fiquei mudo, né? O cara assumindo, nós matamos. A versão do governo militar é que ele foi morto em combate, em resistência e tal. E existe uma outra versão, que inclusive tem depoimentos de companheiros que estiveram presos nesse mesmo período, e diz que ele foi torturado, né, até falecer. Quando o seu pai reconheceu o corpo do Devanir, ele comentou alguma coisa, não? Ele falou que
A fisionomia dele estava muito serena, muito bem, a fisionomia. Mas eu via que ele tinha manchas roxas no rosto. Foi no dia 16 de abril de 71 que eles deram a notícia. Foi num jornal? No Jornal Nacional. A senhora lembra? Lembro. O que falou? Lembro Que falaram direitinho. dele? Devanir José de Carvalho, terrorista morto, tal, em tiroteio. Aí a senhora foi presa e eles queriam saber o quê? De mais companheiros, Carlos Lamarca e outros mais, né? Aí foi terrível, que você ouvia as torturas, eles faziam aquela pressão psicológica, né? Que era uma tortura, né? Você vê a pessoa sendo torturada. Você viu? Vi, levaram, mostrando, né? Para fazer medo mesmo. Sabe de alguma coisa, vai contar, né? Mas eu não sabia de nada, porque já tinha acontecido tudo, né? Meu marido morto, tudo. Revoltados pelo assassinato de Devanir, militantes do MRT e da ALN, Ação Libertadora Nacional, decidem fazer uma ação de justiçamento como retaliação. O empresário Henning Boylissen, ligado ao governo militar, é o alvo escolhido para vingar a morte de Devanir, o companheiro Henrique. Então era um cara que já era alvo da esquerda, né? Porque era um cara que já se sabia que era instrutor de tortura, porque essas companheiras tinham dito que tinham sido torturadas por ele numa sessão de aula de tortura para os torturadores, que ele tinha ministrado. Adquirida nos Estados Unidos e trazida para o Código de São Paulo pelo industrial Henning Albert Boylissen, a pianola tem um teclado como os instrumentos musicais, que ao serem premidos, fornecem uma descarga elétrica em escala crescente. A decisão de justiçá-lo, eu não sei quem tomou, mas que o documento, o panfleto que foi impresso, né, para soltar na hora da ação, porque todas as ações que nós fazíamos sempre foram assumidas. Nunca teve uma ação sequer que não fosse registrado o nome da organização que estava fazendo e o motivo para fazer. Fosse expropriar um carro, o cara recebia um panfleto dizendo: você está sendo vítima do seu carro ser usado pela esquerda por isso, assinado a organização tal. Até ações maiores, como sequestro ou justiçamento, sempre foi tudo reconhecido. A esquerda nunca fez nada por baixo do pano. Como ele, existem muitos outros, e sabemos quem são. Todos terão o mesmo fim, não importa quanto tempo demore. O que importa é que sentirão o peso da justiça revolucionária. E o comando que foi feito, que assina o documento que é espalhado na hora do justiçamento do Boylissen, é comando Devanir José de Carvalho. Nós soltamos panfleto e panfletamos na cidade no dia 6 e no dia 7, nós soltamos o panfleto dizendo que o Henrique tinha sido capturado e que a ditadura era responsável pela sua morte. A notícia da morte de Devanir logo chega aos ouvidos da família, que permanecia exilada. O Daniel, que era mais ligado, ele disse que chorou muito, quando soube, longe, né, sem ver o irmão já há uns tempos. O Devanir nunca mais o vi, né? A última vez que eu vi o Devanir foi ainda quando ele estava na ala ainda. Isso em 67. É muito dolorido. Então, do ponto de vista pessoal, é uma tragédia sem tamanho. No Chile, Derli começa a militar no Partido Socialista local. Daniel e Joel formam, com outros exilados, um grupo de resistência para continuar na luta contra a ditadura militar brasileira. Eles tinham lá a militância deles e eu fui militar no Partido Socialista. Eles ficaram com relacionamento com outros grupos ligados a Cuba e tal. Em 1973, o general Pinochet toma o poder de Salvador Allende, presidente do Chile, e instaura mais uma ditadura militar na América Latina. Derli, Daniel, Joel e Jairo fogem para a Argentina. Me lembro do golpe militar no Chile, 11 de setembro, e eu estava com a minha mãe, se não me engano, na fila do café, porque estava faltando, né, mantimentos, então tudo para você comprar era uma loucura, e a gente ficou
a gente estava na fila e aí, de repente, anunciaram o mesmo golpe e os militares, né, o céu ficou coberto de aviões, helicópteros do exército, tanques de guerra. Meus irmãos entraram na embaixada da Argentina, só que nós não. Eu, minha mãe e meu pai, nós decidimos voltar para o Brasil, nós não fomos para a Argentina. Na Argentina, o clima político já demonstrava, até pela experiência deles, de que deveria acontecer um golpe lá também. A trajetória deles se separam, né? Em contato com outros militantes, Daniel e Joel ingressam na Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e decidem voltar clandestinamente para o Brasil. Mas entre os guerrilheiros estava um agente infiltrado dos órgãos de repressão. Eles se organizam em torno do Onofre Pinto, que era uma liderança da VPR, e na Argentina eles tentam regressar para dar continuidade à guerrilha rural no Brasil. Só que esse é um esquema montado por um agente infiltrado, que era o Sargento Alberi, que havia ido para a Argentina para tentar justamente levá-los para uma emboscada. Como todos confiavam no Onofre, e o Onofre confiava de alguma forma no Alberi, eles não ficaram dando muita importância para os comentários que tinham lá de que era uma pessoa a serviço do Exército Brasileiro. Aí passou uma semana, as companheiras chegaram apavoradas e me disseram o seguinte: olha, eles saíram e ia comunicar com a gente todos os dias. E vai fazer 2 semanas, que já era para ser votado, até agora não comunicaram com a gente. Eu falei, bom, e aí? Quem era o contato deles lá? Ah, era o jornalista. Quem é o jornalista? Peguei uma foto do Cabo Anselmo e uma foto do Sargento Alberi. Eu falei, um desses dois tem contato com eles, tenho certeza. Aí peguei e botei as fotos em cima da mesa, falei, qual deles é o jornalista? E a minha cunhada falou, esse aqui. Era o Sargento Alberi. Em 13 de julho de 1974, Joel, Daniel e outros 4 militantes são assassinados na região de Foz do Iguaçu, numa emboscada. Não havia uma ordem de prisão, não havia... Então, assim, aí abriram fogo contra eles. E a história fica aí, porque depois as pessoas que deram esses depoimentos dizem que não ficaram, foram dispensados para sair do local e aí teriam dado fim dos corpos, né? E os corpos deles estão desaparecidos até hoje, não foram encontrados. Sabe, é uma coisa assim que choca muito. Dos 5 irmãos, apenas Derli e Jairo continuam vivos, no exílio. Em 1980, após a anistia, Derli volta para o Brasil. O Jairo foi para Portugal, eu fui para a França. E eu não fui anistiado, nenhum dos... porque nós tivemos a nossa nacionalidade cassada. Aí quando foi mais ou menos lá para novembro de 80, a gente foi anistiado. Ou seja, foi suspenso a nossa condição de apátrida. A lei da anistia é considerada um dos marcos da difícil abertura política no Brasil, assim como a campanha pela eleição direta e o fim do bipartidarismo. Sancionada em 28 de agosto de 1979, a lei concede anistia a todos que cometeram crimes políticos, incluindo os militares. Essa anistia ampla e irrestrita, de um lado, permite o retorno de exilados políticos ao Brasil, de outro, contribui para que os militares fiquem impunes. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves, candidato da oposição ao regime militar, é eleito indiretamente como presidente da República. O primeiro civil indicado para o cargo desde 1964. É o início da transição democrática. Em 4 de dezembro de 1995, o Estado foi responsabilizado pelas mortes de Daniel e Joel José de Carvalho. Essa história não acabou, né? Se os torturadores se dão como felizes por terem matado e sumido com as pessoas, as famílias não. Em nome do Estado e do povo, pelos poderes que nos foram investidos, nós pedimos desculpas a vocês por todas as perseguições. O Estado foi responsabilizado pela morte de Devani José de Carvalho, em 29 de fevereiro de 1996. Em 2012, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça fez um pedido formal de desculpas para os perseguidos políticos. Consegui, né, por morte, né, a pensão
E a indenização da vida, né? Foi 100 mil. E um pedido de desculpas. E um pedido de desculpa. Isso é importante? Foi até emocionante, né? Lá em Brasília, o pessoal canta o hino nacional. É bonito, sabe? Foi bonito. Não acho que a história acabou aí. Essa história, a gente ainda tem outros capítulos para resolver, né? Agora, eu acho que foi o passo, né, constitucional mais importante para nós nessa história, né? Talvez até mais que a anistia. Se não fosse a luta deles, essa pressão que houve com o governo militar, né, que na época, né, era ditadura mesmo, a gente talvez não estaria aqui agora, contando essa história, né? Do ponto de vista político, isso para mim né, eu acho a história dele fantástica, né, como dos meus tios e de todas as pessoas que foram, né, enfrentar o regime militar. Agora, do ponto de vista pessoal, é muito triste, né? Você... Você ficar órfão com 3 anos de idade, né, independente da circunstância, né, é muito triste, né? Você se privar, né, do aconchego do pai, né, da figura, né, paterna, né? Eu acho que é muito dolorido. Então, do ponto de vista pessoal, é uma tragédia sem tamanho. Uma morte, quando é em resultado de uma luta para a libertação dos povos, ou de um povo, ela é leve como uma pluma, como uma pena. Agora, uma morte, quando ela é feita para explorar os trabalhadores, explorar a classe trabalhadora, explorar a mais-valia do povo, é uma morte pesada. Então, essa morte dos meus irmãos, essa perda que nós tivemos na família, foi uma perda necessária para a gente ter a democracia que nós temos hoje. É praticamente impossível saber ao certo quantas pessoas foram mortas durante o regime militar no Brasil. Oficialmente foram 437. Entre elas estavam irmãos de uma mesma família de operários que veio de Minas Gerais para tentar a sorte em São Paulo. Deli é um dos sobreviventes. Junto com 3 irmãos e outros 66 militantes, ele foi trocado numa negociação com o governo militar pelo embaixador suíço Giovanni Henrique Bucher, sequestrado por grupos de resistência em 1970. Com a saída do país de 4 dos 5 irmãos militantes, apenas um, Devani José de Carvalho, permanece no Brasil,
na clandestinidade. Seu nome de luta é Henrique. O Devanir, né? Eu, às vezes, minha parte chama de Henrique, porque para mim é o Henrique. O Devanir, ele tinha uma característica de... Ele era um cara muito carismático e era um líder político e era um gênio militar. Revolucionário mais procurado em São Paulo, que existe já. Ou seja, no Brasil era o Lamarca e o Devanir. Porque ele sabia com o pessoal que foram indo preso e falando alguma coisa, ele sabia que havia um relacionamento do MRT com a VPR. E que eles trabalhavam junto, o Lamarca e o Devanir. O Fleury mandava recados. Ele dizia para as cunhadas que ele ficava na porta do Tiradentes e falava com as cunhadas. Falou, avisa o Henrique que eu mandei importar um bastão paralisante que eu quero pegá-lo vivo. Eu quero torturar ele até a morte. Devanir torna-se um dos principais líderes da resistência contra a ditadura no comando do MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, organização que ajudara a fundar em setembro de 1969. Uma organização cuja maior parte dos seus militantes eram de origem operária, que é uma particularidade entre as organizações revolucionárias do período. E eu tenho percebido que o MRT ele foi uma organização diferente daquilo que a historiografia em geral coloca, foi uma organização que exerceu um papel fundamental naquele período de 69, 71, no enfrentamento e na denúncia, principalmente, contra a ditadura. Essa é uma característica nossa, era assim, nós estamos na luta armada, vamos em toda a ação possível. Então foi o primeiro ataque a um carro forte, o sequestro do comandante do 2º Exército que nós fizemos. Nós não chegamos a levá-lo, porque a repressão chegou na hora, mas nós chegamos a sequestrar o comandante. E depois outras ações, né, tomadas de fábrica, campanha do voto nulo. O Devanir ele foi a principal liderança do MRT. Isso as fontes indicam e as pessoas que conviveram com integrantes do MRT ou foram integrantes do MRT sempre afirmam isso, que apesar de ele ser apenas um dos comandantes, ele tinha esse papel de liderança dentro do MRT. Nós temos, na história do movimento operário, então, uma liderança operária na frente, né, na vanguarda de lutas do povo brasileiro. 5 de abril de 1971, 11 horas da manhã. Devanir sai para o encontro com militantes na Rua Cruzeiro, bairro do Tremembé, zona norte de São Paulo. É recebido com uma rajada de metralhadora nas pernas. O local tinha sido entregue por um companheiro sob tortura. Quando foi a última vez que você viu? Foi no dia 5 de abril que ele saiu de casa. Esse dia ele foi lá onde ele foi morto. Ele foi na casa, era um camponês que morava, chamava Anastácio. Ele falou, olha, se eu não voltar, 9 horas você vai lá no Borba Gato, que alguém vai encontrar você. Aí, quando encontrei o Dimas, eu falei, foi preso, né? No dia 5 de manhã, que ele deveria cumprir o ponto e tal, ele não aparece, né? Que era lá por 11 horas, mais ou menos, ele tinha um ponto com um companheiro, que era o Dimas, né? o rei, como a gente chamava, né? O que o Dimas falou para a senhora? Ele falou, o Henrique caiu. Aí a gente vai, quem aparece no ponto não é o Henrique, aparece a Dina, né, a Pedrina, de óculos escuros, visivelmente chorando, né, e as duas crianças, né, nas mãos e uma sacola, né. Aí a gente faz uma olhada rápida para ver se não tem um cerco, encosta, pega a Dina, bota no carro, sai correndo com o carro e ela diz, ele não apareceu em casa ontem, acho que ele caiu, né? Ele tinha que ter voltado. Aí a gente tem a certeza que ele caiu, né? Aí acionamos a nossa fonte, nosso informante dentro da repressão, que disse, ele está aqui sendo torturado, no DOPS, né? A gente tinha duas, pelo que eu sei, eu não conheço, mas eu sei que tinha um informante nosso dentro do DOPS e outro dentro do DOI-CODE. O do DOPS diz, ele está aqui, está sendo torturado pelo Fleury, né?
E aí é que relata, inclusive, que ele chegou baleado, que ele foi preso na casa de um camponês, que a gente deduziu que era o camponês que ele tinha ido lá salvar, e que ele chegou e que teve, inclusive, um diálogo em que o Fleury fala: te peguei, Henrique, vou te torturar, vou te dar um pau legal, um negócio assim que ele fala. E o Henrique dá uma cusparada cheia de sangue na cara do Fleury. Cientes da prisão, companheiros de luta armam um sequestro para tentar libertar Devani José de Carvalho, o Henrique. Nós estávamos na frente da casa do Teobaldo Denigres, que era o presidente da Fiesp. Nós íamos sequestrar o Teobaldo Denigres e trocar 1 a 1, né? Não era nem um sequestro público, nós íamos sequestrar e dizer: liberta o Henrique, senão a gente mata o Teobaldo Denigres. Só que na hora que nós íamos invadir a casa do Teobaldo Denigres, o companheiro que estava comandando a ação fala assim: espera um pouquinho que eu vou ligar, já volto. Sai e vai ligar para a nossa fonte e volta chorando, dizendo: mataram o gordo, mataram o gordo. Ele falou: o que é? Que papo é esse? Eu falei assim: acabei de saber que o Henrique foi morto agora, meia hora atrás. Aí nós ficamos discutindo se fazíamos alguma represália contra o Teobaldo Denigres ou não, e a decisão é não vamos fazer isso, nos recolhemos, né? Mas o meu último contato com o Henrique foi no domingo à tarde, final lá para umas 5 horas da tarde mais ou menos, que às 6 a gente se recolhia por causa do circo que tinha, né, toque de recolher. Eu talvez tenha sido o último a ter contato com ele. Atropelado quando reagia à voz de prisão. E não falou. Você sabe que nós matamos ele no pau aqui, né? Aí eu fiquei mudo, né? O cara assumindo: nós matamos. Ivan Seixas militou com Devani José de Carvalho no MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. Quando foi preso, ouviu diretamente dos agentes da repressão a confirmação da morte de Devanir. Eu fui capturado pelo Exército em abril de 71, dia 16 de abril. Aí eu sou torturado, meu pai é torturado, assassinado, e eu sou levado para o DOPS em maio, 14 de maio, 15 de maio, uma coisa assim, um mês depois. E lá, uma das vezes que eu sou levado para interrogatório ou reconhecimento em ação, não lembro agora, um torturador chamado Carlinhos Metralha, que hoje é delegado Carlos Alberto Augusto, e ele me conduzindo, né, eu algemado, ele com a metralhadora trançada no peito, ele me pergunta, na escada que subia, né, ele fala assim: que organização que você era? E eu, meio que para provocar, eu sou do MRT. Aí ele fala assim: o MRT do Devanir? Eu falei: é meu comandante Henrique. Aí ele falou assim: você sabe que nós matamos ele no pau aqui, né? Aí eu fiquei mudo, né? O cara assumindo: nós matamos. A versão do governo militar é que ele foi morto em combate, em resistência e tal. E existe uma outra versão, que inclusive tem depoimentos de companheiros que estiveram presos nesse mesmo período, e diz que ele foi torturado, né, até falecer. Quando o seu pai reconheceu o corpo do Devanir, ele comentou alguma coisa, não? Ele falou que a fisionomia dele estava muito serena, muito bem, a fisionomia, mas ele via que ele tinha manchas roxas no rosto. Foi no dia 16 de abril de 71 que eles deram a notícia. Foi num jornal? No Jornal Nacional. A senhora lembra? Lembro. Que falou? Lembro Que falaram direitinho. dele? Devanir José de Carvalho, terrorista morto, tal, em tiroteio. Aí a senhora foi presa e eles queriam saber o quê? De mais companheiros, Carlos Lamarca e outros mais, né? Aí foi terrível, que você ouvia as torturas, eles faziam aquela pressão psicológica, né? Que era uma tortura, né? Você vê a pessoa sendo torturada. Você viu? Vi, levaram
mostrando, né, para fazer medo mesmo. Sabe de alguma coisa, vai contar, né? Mas eu não sabia de nada, porque já tinha acontecido tudo, né? Meu marido morto, tudo. Revoltados pelo assassinato de Devanir, militantes do MRT e da ALN, Ação Libertadora Nacional, decidem fazer uma ação de justiçamento como retaliação. O empresário Henning Boylissen, ligado ao governo militar, é o alvo escolhido para vingar a morte de Devanir, o companheiro Henrique. Então era um cara que já era alvo da esquerda, né? Porque era um cara que já se sabia que era instrutor de tortura, porque essas companheiras tinham dito que tinham sido torturadas por ele numa sessão de aula de tortura para os torturadores, que ele tinha ministrado. Adquirida nos Estados Unidos e trazida para o Código de São Paulo pelo industrial Henning Albert Boylissen, a pianola tem um teclado como os instrumentos musicais, que ao serem premidos, fornecem uma descarga elétrica em escala crescente. A decisão de justiçá-lo, eu não sei quem tomou, mas que o documento, o panfleto que foi impresso, né, para soltar na hora da ação, porque todas as ações que nós fazíamos sempre foram assumidas. Nunca teve uma ação sequer que não fosse registrado o nome da organização que estava fazendo e o motivo para fazer. Fosse expropriar um carro, o cara recebia um panfleto dizendo: você está sendo vítima do seu carro ser usado pela esquerda por isso, assinado a organização tal. Até ações maiores, como sequestro ou justiçamento, sempre foi tudo reconhecido. A esquerda nunca fez nada por baixo do pano. Como ele, existem muitos outros, e sabemos quem são. Todos terão o mesmo fim, não importa quanto tempo demore. O que importa é que sentirão o peso da justiça revolucionária. E o comando que foi feito, que assina o documento que é espalhado na hora do justiçamento do Boylissen, é comando Devanir José de Carvalho. Nós soltamos panfleto e panfletamos na cidade no dia 6 e no dia 7, nós soltamos o panfleto dizendo que o Henrique tinha sido capturado e que a ditadura era responsável pela sua morte. A notícia da morte de Devanir logo chega aos ouvidos da família, que permanecia exilada. O Daniel, que era mais ligado, ele disse que chorou muito, quando soube, longe, né, sem ver o irmão já há uns tempos. O Devanir nunca mais o vi, né? A última vez que eu vi o Devanir foi ainda quando ele estava na ala ainda. Isso em 67. É muito dolorido. Então, do ponto de vista pessoal, é uma tragédia sem tamanho. No Chile, Derli começa a militar no Partido Socialista local. Daniel e Joel formam, com outros exilados, um grupo de resistência para continuar na luta contra a ditadura militar brasileira. Eles tinham lá a militância deles e eu fui militar no Partido Socialista. Eles ficaram com relacionamento com outros grupos ligados a Cuba e tal. Em 1973, o general Pinochet toma o poder de Salvador Allende, presidente do Chile, e instaura mais uma ditadura militar na América Latina. Derli, Daniel, Joel e Jairo fogem para a Argentina. Me lembro do golpe militar no Chile, 11 de setembro, e eu estava com a minha mãe, se não me engano, na fila do café, porque estava faltando, né, mantimentos, então tudo para você comprar era uma loucura. E a gente ficou, a gente estava na fila e aí de repente anunciaram o mesmo golpe e os militares, né, o céu ficou coberto de aviões, helicópteros do exército, tanques de guerra. Meus irmãos entraram na embaixada da Argentina, só que nós não. Eu, minha mãe e meu pai, nós decidimos voltar para o Brasil, nós não fomos para a Argentina. Na Argentina, o clima político já demonstrava, até pela experiência deles, de que deveria acontecer um golpe lá também. Eles, aí a trajetória deles se separam, né? Em contato com outros militantes, Daniel e Joel ingressam na Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e decidem voltar clandestinamente para o Brasil. Mas entre os guerrilheiros estava um agente infiltrado dos órgãos de repressão.
Eles se organizam em torno do Onofre Pinto, que era uma liderança da VPR, e na Argentina eles tentam regressar para dar continuidade à guerrilha rural no Brasil. Só que esse é um esquema montado por um agente infiltrado, que era o Sargento Alberi, que havia ido para a Argentina para tentar justamente levá-los para uma emboscada. Como todos confiavam no Onofre, e o Onofre confiava de alguma forma no Alberi, eles não ficaram dando muita importância para os comentários que tinham lá de que era uma pessoa a serviço do Exército Brasileiro. Aí passou uma semana, as companheiras chegaram apavoradas e me disseram o seguinte: olha, eles saíram e ia comunicar com a gente todos os dias. E vai fazer 2 semanas, que já era para ser votado, até agora não comunicaram com a gente. Eu falei, bom, e aí? Quem era o contato deles lá? Ah, era o jornalista. Quem é o jornalista? Peguei uma foto do Cabo Anselmo e uma foto do Sargento Alberi. Eu falei, um desses dois tem contato com eles, tenho certeza. Aí peguei e botei as fotos em cima da mesa, falei, qual deles é o jornalista? E a minha cunhada falou, esse aqui. Era o Sargento Alberi. Em 13 de julho de 1974, Joel, Daniel e outros 4 militantes são assassinados na região de Foz do Iguaçu, numa emboscada. Não havia uma ordem de prisão, não havia... Então, assim, aí abriram fogo contra eles. E aí a história fica aí, porque depois as pessoas que deram esses depoimentos dizem que não ficaram, foram dispensados para sair do local e aí teriam dado fim dos corpos, né? E os corpos deles estão desaparecidos até hoje, não foram encontrados. Sabe, é uma coisa assim que choca muito. Dos 5 irmãos, apenas Derli e Jairo continuam vivos, no exílio. Em 1980, após a anistia, Derli volta para o Brasil. O Jairo foi para Portugal, eu fui para a França. E eu não fui anistiado, nenhum dos... porque nós tivemos a nossa nacionalidade cassada. Aí quando foi mais ou menos lá para novembro de 80, a gente foi anistiado. Ou seja, foi suspenso a nossa condição de apátrida. A lei da anistia é considerada um dos marcos da difícil abertura política no Brasil, assim como a campanha pela eleição direta e o fim do bipartidarismo. Sancionada em 28 de agosto de 1979, a lei concede anistia a todos que cometeram crimes políticos, incluindo os militares. Essa anistia ampla e irrestrita, de um lado, permite o retorno de exilados políticos ao Brasil, de outro, contribui para que os militares fiquem impunes. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves, candidato da oposição ao regime militar, é eleito indiretamente como presidente da República, o primeiro civil indicado para o cargo desde 1964. É o início da transição democrática. Em 4 de dezembro de 1995, o Estado foi responsabilizado pelas mortes de Daniel e Joel José de Carvalho. Essa história não acabou, né? Se os torturadores se dão como felizes por terem matado e sumido com as pessoas, as famílias não. Em nome do Estado e do povo, pelos poderes que nos foram investidos, nós pedimos desculpas a vocês por todas as perseguições. O Estado foi responsabilizado pela morte de Devani José de Carvalho, em 29 de fevereiro de 1996. Em 2012, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça fez um pedido formal de desculpas para os perseguidos políticos. Consegui, né? Por morte, né? A pensão e a indenização da vida, né? Foi 100 mil. E um pedido de desculpas. E um pedido de desculpa. Isso é importante? Foi até emocionante, né? Lá em Brasília, o pessoal canta o hino nacional. É bonito, sabe? Foi bonito. Não acho que a história acabou aí. Essa história a gente ainda tem outros capítulos para resolver, né? Agora, eu acho que foi o passo, né, constitucional mais importante para nós nessa história, né? Talvez até mais que a anistia.
Se não fosse a luta deles, essa pressão que houve com o governo militar, né, que na época, né, era ditadura mesmo, a gente talvez não estaria aqui agora, contando essa história, né? Do ponto de vista político, isso para mim é... Né, eu acho a história dele fantástica, né, como dos meus tios e de todas as pessoas que foram, né, enfrentar o regime militar. Agora, do ponto de vista pessoal, é muito triste, né? Você... Você ficar órfão com 3 anos de idade, né, independente da circunstância, né, é muito triste. Né? Você se privar, né, do aconchego do pai, né, da figura, né, paterna, né, eu acho que é muito dolorido. Então, do ponto de vista pessoal, é uma tragédia sem tamanho. Né? Uma morte, quando é em resultado de uma luta para a libertação dos povos, ou de um povo, ela é leve como uma pluma, como uma pena. Agora, uma morte, quando ela é feita para explorar os trabalhadores, explorar a classe trabalhadora, explorar a mais-valia do povo, é uma morte pesada. Então, essa morte dos meus irmãos, essa perda que nós tivemos na família, foi uma perda necessária para a gente ter a democracia que nós temos hoje.